Na semana passada acabou a primeira temporada de Cavaleiro da Lua. Sim, eu tô dizendo primeira temporada porque a segunda não foi anunciada, mas também, pelo que parece, não vai acontecer. Mesmo assim, a série deixou várias pontas soltas. E aqui a gente vai enumerar quais são essas pontas e inclusive eu já te adianto que tem uma relacionada ao Kang, o Conquistador. Fica até o final do vídeo para saber todas elas e quando que a gente poderá ver de novo então esse personagem tão incrível do Oscar Isaac em ação. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop CIA. Seja muito bem-vindo. Fala galera, infelizmente Cavaleiro da Lua acabou há uma semana atrás. Porém, a série ela termina deixando vários pontos de interrogação e pistas para o futuro. A principal delas é quando que a gente vai ver o personagem de novo. Mas tirando uma pistinha aqui ou ali, não há nenhuma grande conexão de fato com o restante do UCM. Porém, a gente tem algumas coisas que ficaram em aberto. E a gente já começa essa lista falando, é claro, do Jake Lockley. A gente passou a temporada inteira falando, não, peraí, aqui era o Jake Lockley. E no fim, essas desconfianças se comprovaram certas. Sempre que havia uma mudança e do nada apareciam pessoas mortas, quem tinha matado essas pessoas não era o Mark nem o Steven. De fato, era uma terceira personalidade, que foi de fato também bem modificada com relação aos quadrinhos, que é o Jake Lockley. Nos quadrinhos o Jake Lockley era apenas uma outra personalidade sim do Steven, né, do Mark Spector melhor dizendo, só que ele era um simples taxista e ficava descobrindo, vamos dizer assim, as fofocas da cidade. Beleza, só que aqui não, eles botaram o cara como, sei lá, um assassino profissional, um cara que não pensa duas vezes antes de matar. Ele matou milhares de pessoas ao longo da série, né, vai continuar matando e matou inclusive o personagem que eu não queria que tivesse morrido, que era o Arthur Harrow, e com isso matou Amit também lá na cena pós-créditos. Porém, sempre que você deixa uma cena pós-créditos, você deixa um gancho para o futuro. Por isso que eu abri aqui, inclusive, o vídeo falando sobre isso. É o principal gancho que ficou. O Mark e o Steven falaram que não queriam mais ser avatar do Khonshu. E aparentemente eles acham que eles não são mais. Assim como eles não sabem da existência dessa outra personalidade. Então aqui eu já coloco o segundo item. Mark e Steven vão perceber quando a existência dessa outra personalidade e de que, consequentemente, se o Jake Lockley, né, ainda é Khonshu, então tanto o Mark quanto o Steven também são avatares de Khonshu ainda, por mais que eles não utilizem mais os trajes e aparentemente achem que isso não acontece, mas acontece sim. Então é outra questão que fica. A vida deles normal não existe. Eles são avatares de Khonshu ainda. O Cavaleiro da Lua está à solta por aí ainda, na forma de Jake, que é, a gente pode até pensar, uma espécie de vilão, né? Já que ele mata pessoas assim, e um herói, teoricamente, não faz isso. Antes da gente ir para o próximo item aqui da lista, fica o convite para você se inscrever no canal e não perder mais nada, porque aqui a gente fez a cobertura de todos os episódios, fez várias teorias ao longo da série, acertamos algumas, erramos outras, certo? E vamos continuar acompanhando as séries e filmes da Marvel de aqui em diante. É claro, ainda estamos falando muito sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Hoje aqui com esse vídeo a gente meio que encerra a cobertura de Cavaleiro da Lua, mas sempre que necessário a gente vai voltar a citar a série aqui que foi muito legal. Eu posso até reatualizar o meu ranking de séries da Marvel, então fica ligado aqui no canal. E a gente vai ter em breve então Miss Marvel, que é a próxima série aí já em junho. Em julho tem Thor 4, depois no final do ano tem Pantera Negra. Então fica ligado aqui no canal para você não perder absolutamente nada mesmo sobre o universo cinematográfico da Marvel. E o terceiro item aqui da nossa lista é justamente a Layla. Foi muito legal ver ela como avatar da Taweret. Só que ela disse que ela queria ser apenas avatar naquele momento, provisório. E a Taweret, diferentemente dos outros dois principais deuses egípcios que a gente viu na série, né, tanto Amit quanto
o Khonshu, ela me parecia uma deusa bem de boa, no sentido de que ela vai respeitar o interesse da Layla. Tipo, a Layla fala, é só provisório, e ela mandar a Taweret sair, eu acho que ela sairia. Mas a série termina sem mostrar se isso aconteceu ou não. Então fica a dúvida, será que temos uma nova heroína solta por aí? E foi muito legal aquela cena, né, onde a menininha pergunta pra ela se ela é uma super-heroína egípcia. E ela fala que sim. Imagina, uma mulher egípcia, super-heroína. Marvel, não perca essa oportunidade. Sem falar naquele visual incrível. Sem falar que a atriz mandou muito bem no papel em si. E como super-heroína ali no final, mandou muito bem de novo. Então, é um desejo da galera. Eu acho até que eles deixaram em aberto para ver se a galera ia curtir ou não, como ia ser a receptividade. E eu só vi comentários positivos com relação a isso. Então, é uma possibilidade que a gente volte a ver Layla como super-heroína, aí Avatar de Taweret. O quarto item aqui é uma pergunta. O que vai acontecer com os deuses egípcios daqui para frente? Porque o que acontece? Eles tinham tomado a decisão mais ou menos parecida com os Eternos, né, de não interferir. Então, quando eles falam em não interferir, eles pegam pessoas, vamos dizer assim, normais, para serem seus avatares. Por isso que quando chega o Arthur Harrow, ele consegue matar ali a galera facilmente. Porém, ali naquele momento, quem morreu foram as pessoas que eram avatares dos deuses. Os deuses não morreram, perfeito? Então os deuses continuam à solta. É lógico que tem a questão do Gorgar, o carniceiro dos deuses, que pode acabar matando muitos desses deuses egípcios aí que foram apresentados em Cavaleiro da Lua, logo em breve em Thor 4. Mas e se isso não acontecer? Esses deuses, eles vão procurar novos avatares? E se procurar, eles vão ter mudado de ideia e vão procurar pessoas que estejam prontas para combate? Agora, aqui em quinto lugar, eu coloco uma coisa que ficou em aberto, que a gente esperava lá no começo e não teve nada. Apesar de não ser 100% oficial, vai ter um especial de Halloween no Disney Plus apresentando o lobisomem. E o lobisomem é um personagem que o Cavaleiro da Lua apareceu pela primeira vez numa revista do lobisomem. Então, como a história dos dois estava muito ligada, a gente tinha a intenção, a gente imaginava, né, de que o lobisomem iria aparecer na série, seria introduzido, e depois a gente veria o especial de Halloween já conhecendo o personagem, entre aspas. Mas isso não aconteceu. Então, vamos ver, quem sabe até agora o contrário, de em vez de esperar o lobisomem na série do Cavaleiro da Lua, é esperar o Cavaleiro da Lua aparecendo no especial de Halloween do lobisomem. Vamos ver se isso acontece ou se é mais uma loucura da nossa cabeça de fã. Já esse item aqui agora da lista é sobre os Eternos, porque foi dito na semana passada, inclusive, que havia uma ideia, um projeto, de colocar uma cena do Cavaleiro da Lua no passado, lutando ao lado dos Eternos. Aliás, o Cavaleiro da Lua não, né? O Khonshu, através do seu antigo avatar, antes até do Arthur Harrow. Então, o Khonshu no passado ao lado dos Eternos. O que traria uma conexão mais clara ao UCM do que a gente tem agora. Porém, isso não aconteceu. Mas com o futuro dos Eternos em dúvida, e já que essa ideia existiu em algum momento, a próxima vez que a gente pode ver o Cavaleiro da Lua talvez seja ao lado de algum Eterno. Por que não? Se a ideia já existiu antes, por que não aproveitar no futuro? Existe essa possibilidade e é uma pena que não foi usada agora já. Vamos falar agora então do sétimo item aqui da nossa lista, que é justamente a questão dos Filhos da Meia-Noite. Porque o Cavaleiro da Lua, nos quadrinhos, ele faz parte dessa equipe que trata, vamos dizer assim, de questões mais ligadas à bruxaria, à magia, e que não tem, assim, comportamentos muito lá certos. Que a gente viu mesmo na série que o Cavaleiro da Lua, quando como Jake Lockley, ele mata mesmo. E essa equipe, ela é nos quadrinhos formada pelo Doutor Estranho, e aí ele traz algumas pessoas para essa equipe. O Doutor Estranho não participa tanto assim da luta, mas ele traz o Cavaleiro da Lua, ele traz o Morbius, que acabou de aparecer aí
no universo da Sony, então com o multiverso tudo é possível, apesar do personagem não ter agradado tanto assim, mas é possível. Tem o Motoqueiro Fantasma, tem o próprio Blade, que já tem filme anunciado, tem o Punho de Ferro. Então assim, são personagens que podem vir a aparecer em breve aí formando essa equipe. Então seria uma outra opção interessante, já que alguns desses personagens que eu citei já existem no UCM. A gente pode ver sim o Cavaleiro da Lua junto com o Blade, com o Cavaleiro Negro, né, que é lá o Jon Snow, vamos dizer assim, né? E agora aqui, o principal. O que me deixou mais animado, que eu coloquei na capa, na thumb do vídeo, falei lá no começo do vídeo, que é com relação ao Kang. O que aconteceu? Eu não vou falar aqui da jaqueta, que era uma jaqueta mencionando o Ramatut. Não é disso que eu vou falar. Em todos os episódios, em algum momento aparecia um QR Code, que se você pegasse seu celular e colocasse lá, você ia ser direcionado a algum conteúdo envolvendo o Cavaleiro da Lua para você ler a respeito e conhecer mais o personagem. Porém, nesse último episódio, a revista que eles disponibilizam pra gente é uma revista que traz o Kang, o Conquistador, na capa. E aí você começa a ver, é a história de como que o Kang ele volta no passado para se tornar o faraó Ramatut, que era o cara da jaqueta, agora sim eu menciono a jaqueta. E aí é uma pista de mais uma variante do Kang que a gente queria tanto ver ao longo da série e que a gente não viu. Mas pode ser uma pista tanto do futuro de que o faraó Ramatut vai aparecer e quem sabe possa ser até inclusive o vilão da segunda temporada. Por quê? A segunda temporada, o Kevin Feige não chegou e falou, não vai ter. O diretor postou na semana passada um agradecimento pra galera, obrigado pelos fim dos trabalhos e tal. Só que, por exemplo, em Loki, eles trocaram o diretor da primeira pra segunda temporada. Então o diretor pode estar se despedindo porque ele não vai seguir. E não porque tenha feito um mau trabalho, mas às vezes eles querem dar um outro norte pro trabalho. E isso não significa então que a segunda temporada não está confirmada. É lógico que, por exemplo, em Loki, logo no final do último episódio, eles já confirmaram que a segunda temporada vem aí. E aqui eles não falaram nada. Mas tudo é possível, tudo pode acontecer, e a gente vai ficar de olho em tudo aqui no canal. Aqui na tela estão aparecendo outros vídeos para você continuar de olho aqui com a gente e sabendo tudo sobre o UCM. Um grande abraço, até a próxima, a gente se vê. Fui!